E a gente viu, inclusive, tivemos clientes que não acreditavam em treinamentos e depois que treinaram seus times, depois que a gente foi lá e conseguiu treinar a equipe, contaram com resultados de 30% a 70% de aumento nas vendas, digo, no mês seguinte, somente com a parte de treinamento. Nós estamos aqui, né, no tópico de treinar o time, né? Direcionar. Então, nós temos direcionar, desenvolver e desafiar. Direcionar é você ter um caminho, falar para o vendedor o que ele precisa fazer, como fazer e ensinar. Você precisa de tempo de qualidade, você precisa de um treinamento com qualidade, pôr em prática. Se você é gestor e não sabe como fazer isso, aqui vai ter a estrutura toda. Aqui você vai ter a estrutura de como inicia, como prospecta, como aborda, como você começa um processo de vendas B2B, B2C, como é que você faz o seu vendedor lidar com objeção, como é que você faz o seu vendedor fazer fechamento, negociação, como ele aplica, como é que você pode pôr isso aqui em treinamento dentro da sua empresa. Olá, estamos iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estamos no episódio 28 e esse episódio aqui é um episódio muito especial para a gente. E mais uma vez, estou aqui com meu amigo, parceiro e sócio, Johnny. Fala, Johnny. Joia, animadíssimos hoje, né? Expectativa na lua, como sempre. Hoje um dia especial. Vou deixar para você contar, abrir para nós aí, né? Porque estamos tão felizes hoje. Com certeza, dia de mostrar para a gestão comercial como é que faz para o time de vendas acelerar o resultado e converter muito mais negócio. É isso aí. O tema de hoje, então, vai ser treinamento do seu time, da sua equipe comercial. Como é que você faz isso? Quais são as ferramentas? E vamos dar aqui orientações, direcionamento de como você fazer o seu time performar. Porque aquele time que não é treinado, aquele time que não tem esse acompanhamento dentro do processo de aquisição de conhecimento, ele fica estagnado. E tem um ponto que nós falamos no episódio anterior, né? Falamos muito sobre contratação. Se você está aqui conosco e não pôde assistir, ouvir, volta lá para ver como você traz os melhores profissionais. Agora, nem sempre, não é? Estamos falando de humanos, né? Seres humanos. E aí, por mais que desenhamos um método, um processo de contratação, às vezes erramos no recrutamento. Errou no recrutamento, acerta no treinamento, né? Exato. Aí escapa. E se você não buscou o vendedor nato, como está lá no episódio anterior, às vezes é difícil você corrigir no treinamento, porque às vezes não tem treinamento que consiga corrigir aquele vendedor que não tem ambição, né? Então isso é bem importante ficar, é bem claro. E esse episódio é um episódio muito especial para a gente, para quem acompanha a gente aí há bastante tempo. Estamos aqui, quem está no Instagram, quem está no Instagram não, mas quem está assistindo a gente pelo YouTube já viu aqui na nossa mesa, temos aqui o nosso livro que nasceu, Venda Humanizada, o método que transforma clientes em fãs. Esse livro aqui ele nasceu da nossa metodologia, de um treinamento que a gente começou, e chegou hoje da editora, chegou hoje aqui do nosso escritório, e estamos muito felizes, a gente quis convidar ele aqui para participar. E coincidiu, né, Johnny, com o tema que a gente vai falar hoje, porque eu acho que o conhecimento é a base do crescimento. Perfeito, perfeito. Podemos dizer que o gestor comercial, né, o líder comercial, o papel dele é mudar as pessoas, mudar a forma das pessoas agirem, mudar a mentalidade das pessoas, mudar o resultado da empresa, mudar o processo. Até agora, essa jornada de gestão comercial, tudo que nós viemos falando aqui são coisas que o gestor, o líder, tem que ir lá e mudar, né? E eu costumo dizer, conversar muito com os nossos clientes, Júnior, que não há como você mudar o comportamento de ninguém se você não mudar aqui, ó, a mentalidade, o que está na mente da pessoa. E a mente, ela precisa ser abastecida com coisas boas, né? Com conhecimento que vai agregar valor, que vai ajudar a pessoa a crescer. E dito em treinamento, o primeiro passo de um bom vendedor é você ter conhecimento, né? Sim. Eu digo que a prática ela vai trazer habilidade, só que não tem como eu ir tão rápido e me desenvolver constantemente, crescentemente, se eu não estiver alimentando meu cérebro com aquilo que vai me desenvolver, né? Eu só vou conseguir colocar em prática aquilo que eu já conheço, aquilo que eu sei. Então, a primeira fase é a aquisição de conhecimento. É interessante, Johnny, porque a gente ouviu muito falar em várias empresas que a gente visitou, aquela coisa do tipo, treinamento não funciona, né?
Ah, não treino meu time porque amanhã o cara vai embora. A gente sabe que existe um turnover, ou seja, uma rotatividade muito grande de vendedor. E, se eu não me engano, foi o Henry Ford. Às vezes eu confundo os autores das frases, mas ele fala assim: pior do que você não, do que você treinar uma pessoa do seu time e ela ir embora, é você não treinar e ela ficar. Ô, Johnny, e assim, a gente que já tem uma certa, né, bastante experiência com treinamentos, a H2R nasceu com o objetivo de treinar, né, vendedores, treinar times de vendas, e a gente viu, inclusive, tivemos clientes que não acreditavam em treinamentos, e depois que treinaram seus times, depois que a gente foi lá e conseguiu treinar a equipe, contaram com resultados de 30% a 70% de aumento nas vendas, digo, no mês seguinte, somente com a parte de treinamento, sem olhar para a estratégia, sem olhar para a tática, né, e sem trabalhar ali o gerente ainda. Então, o que a gente percebeu? Que treinamento funciona. Sim. Agora, o que não, do seu ponto de vista, o que não é treinamento, às vezes as pessoas chamam de treinamento, mas não é um treinamento, e do seu ponto de vista, por que eu falo ponto de vista? Porque a gente não é dono da verdade, o que a gente traz aqui é a nossa experiência, é o que a gente já viveu, o que a gente aplicou e viu de resultado. Dentro do seu ponto de vista, quais são os principais erros quando fala de treinamento? Que fala assim, dei um treinamento, mas não tive resultado. Será que de fato eu dei um treinamento? Então me fala um pouco dessa estrutura. Eu vou mencionar como eu vejo dentro do mundo B2B, indústrias, e aí você pincela sobre o varejo. Como é que eu vejo isso? São 3 vertentes. A primeira dela é a seguinte, cara, treinar uma vez e acreditar que seu time está pronto. Treinamento é constante, né? As pessoas, quantas empresas nós não fizemos contato, a empresa disse, eu já treinei meu time. Não é uma coisa que é fiz e acabou. Treinamento é constante. E esse é um dos maiores erros, achar que deu um treinamento e acabou. Né? Você não desenvolve competência, porque você não vai repetindo aquilo que o indivíduo foi treinado, né? E o ser humano aprende por repetição. Ele precisa aprender e repetir a prática. O segundo ponto é treinar coisas que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. O meu vendedor, o meu time, está com dificuldade em abrir novos clientes. E eu estou treinando meu time para negociar ou fazer fechamento. Por mais que eu dê o treinamento, eu não vejo resultado, porque eu estou treinando meu time em algo que, cara, não faz sentido algum. E muitas vezes isso decorre, para quem não pegou os primeiros episódios lá, né, quando começamos com o podcast, o processo de venda. Quando tem processo, eu não consigo saber onde meu time está errando, estou treinando coisas, cara, não está fazendo sentido algum. Então, os primeiros 2. Repetição, treinamento não é único. Segundo, treinar aquilo que, cara, não faz sentido, é saber por que eu estou treinando e conseguir mensurar o resultado. E aí, para fechar, eu entendo que muitas empresas acabam cometendo um erro quando nós falamos de treinamento. Não treinar a base, Júnior. Vou dizer o que eu quero dizer com isso. Não treinar o básico. Sabe aquela coisa, o básico é o que a galera não faz? E muitas vezes é porque o time não foi bem direcionado. Falando de gestão de pessoas, você tem 3 pontos para mudar as pessoas. Primeiro, direcionar bem o seu profissional. Segundo, desenvolver. E terceiro, desafiar. Nós vamos trabalhar os 3 aspectos. Quando a gente fala de direcionar, quantas e quantas vezes estávamos trabalhando dentro de um processo para desenvolver o vendedor, aí quando chega no meio do projeto, a gente vai ver que muitas vezes a equipe não aprendeu sobre o produto. Exato. É a base, o cara não... E aí você diz assim, mas você treinou o teu time sobre o produto? Treinei. Mas treinou uma vez, falou, ou então... É assim, né? É aquele treinamento que vai lá e fala bastante, mas não vê se as pessoas aprenderam. Passa o conhecimento, mas não vê que se aprendeu. Sim. Então, você que está aí já viu que o assunto aqui é quente. Talvez você tenha algumas crenças, né, alguns pensamentos em relação ao treinamento. E nós vamos trazer muito claramente aqui, porque hoje nós somos reconhecidos no varejo como uma empresa que treina o time, que dá resultado. Então, aqui, esse é o 3º ou 4º episódio, Micael, sobre gestão. É o 4º episódio, né, sobre gestão de vendas. Por que eu estou trazendo isso sobre gestão de vendas? O Johnny começou aqui falando sobre a aquisição de conhecimento. Né? Treinamento não é só conhecimento. E, cara, o que as pessoas confundem muito é justamente treinamento com aquisição de conhecimento. Então, falando aqui de aquisição de conhecimento, eu te passei uma informação, e eu já parto do princípio que você sabe e vai colocar isso em prática.
Perfeito. Então, você tem aqueles treinamentos que o treinador vai lá, pega um slide e fica lendo o slide junto com o time na sala de aula. É aquele treinamento que uma empresa vai lá e manda um PDF para a loja. Está aqui o treinamento. Não, você está transmitindo o conhecimento. E você ainda precisa ter a habilidade de transmitir esse conhecimento. Por que eu estou trazendo esse ponto que eu acho que, para mim, é o núcleo aqui do que a gente vai trazer? Pega um atleta, né? Vamos pegar uma equipe de vôlei, sabe? Pega o Bernardinho, por exemplo. Cara, tem um momento em que o time está sentado e ele vai mostrar ali, olha, como que o adversário joga, assistindo os próprios jogos do tipo, olha como a gente se comportou, ou seja, eu estou trazendo conhecimento para o time sobre como fazer melhor. Só que para ali, não para ali. Ele começa ali. Então o treinamento, ele começa na sala de aula, mas ele não termina na sala de aula. Então, treinou o time, precisa do acompanhamento do gestor ao longo do período, cara, tem que ser logo depois, para garantir que aquela pessoa que aprendeu aquilo, que ela coloque em prática. Porque se eu só coloquei na minha mente aquela informação, não significa que eu tenha capacidade de executar. Então, a primeira parte é ali o treinamento na sala de aula, é transmitir o conhecimento, é fazer as dinâmicas, é fazer ali as simulações. Mas depois eu preciso ir para campo e acompanhar a execução disso no dia a dia para garantir que aquele conhecimento foi transmitido em prática e como consequência, em resultado. Faz sentido, Johnny? Total. Eu estava anotando aqui porque eu estava lembrando de pontos que já conversamos lá no passado. Você que é gestor, você precisa se preocupar quando fala em desenvolver as pessoas, né? Você é líder das pessoas. O gestor comercial, ele é um líder. O líder, do meu ponto de vista, é aquele que leva as pessoas onde elas não chegariam sozinhas. Exato. Ou seja, ele precisa instigar, inspirar e fazer com que a pessoa passe por esse processo de mudança. Sabendo que mudar as pessoas não é um processo tão simples, o gestor ele precisa conseguir separar tempo de qualidade para acompanhar e desenvolver as pessoas, que muitas vezes o gestor só quer botar o pessoal e vai e só cobra a venda, né? E não separa um tempo de qualidade. Então, é preciso ter tempo de qualidade, você precisa preparar, como você bem trouxe. O treinamento tem que ser de qualidade. O que é um treinamento de qualidade, do meu ponto de vista? É um treinamento prático, muito mais prático do que um monte de teoria, e ele precisa ser vivenciado, experienciado pelo time ali durante o treinamento, durante a entrega do conteúdo, e ele precisa mensurar o resultado. Então, separar tempo, trabalhar isso com qualidade e mensurar o resultado do treinamento. É isso, do meu ponto de vista, que é capacitar e repetir esse processo constantemente. E aí a gente tem que pensar nessa construção aí nesse treinamento. Primeiro, menos é mais. Não adianta você nunca fala com o time, nunca treina o time. É todo dia. É assim, o gestor precisa treinar o time todo dia. Treinamento de produto talvez não aconteça todo dia, mas o treinamento de como executar, de como fazer a venda, ele precisa ser, não todo dia, mas precisa de uma constância muito alta. Porque se eu demoro muito tempo para treinar o time, quando eu encontro com o time, eu vou lá e passo, sei lá, um dia inteiro mandando aquele monte de conteúdo pro time e o cara não consegue absorver. Então, se você conseguir aumentar a sua frequência e treinar o time em pequenas etapas, você vai ter muito mais resultado. Eu gosto de dar o exemplo de um muro. Então, se você vai construir um muro, uma casa, você não vai lá e pega o muro e no primeiro dia você já constrói até o final. Você pega o muro, você vai ver que o pedreiro ele coloca o quê? Algumas fileiras de tijolo, ele espera um dia ou dois aquele cimento secar, e aí ele vem com outra fileira e por último, ele às vezes vai usar 2 ou 3 etapas para poder ficar com o muro de pé. Por que ele faz isso? Se ele vai empilhando tijolos, eu não garanto que a minha base está sólida. Então, se eu vou empilhando conhecimento que essa solidez do tijolo fazendo paralelo com o treinamento é aplicação. Então, você vai ter mais resultado se você treinar uma etapa, treina, garante que ele aprendeu, vem com a segunda etapa, treina, garante que ele aprendeu, e aí você vai ter no final do período aquele conteúdo, aquele tema que você quer treinar com um maior nível de absorção para a sua equipe. E nós temos duas perspectivas, né? Como se olhar de fora, nós temos o gestor que ele precisa desenvolver o time de vendas.
E aí é esse trabalho que nós estamos compilando aqui que ele precisa colocar e desdobrar lá para garantir que o time vai se desenvolver. Agora, é importante o segundo ponto de vista que é olhar para o vendedor. Sim. Se você hoje atua em vendas, buscar conhecimento, buscar se desenvolver, é o princípio para você conseguir ter bons resultados em vendas. Nós sempre mencionamos, né? Você quer ver um profissional de sucesso em vendas, tanto quanto um médico, quanto um advogado, cara, é só ele estudar, correr atrás para se desenvolver, ler livros, fazer cursos, tanto quanto um médico, quanto um advogado, quanto um engenheiro, cara, e aí nós vamos nos deparar com um profissional que ganha tanto quanto ou muito mais do que várias das profissões no mercado. A diferença é o desejo pelo conteúdo. Eu lembrei, sabe do quê? Quando nós tivemos a ideia do livro, você lembra vou te lembrar de algo que nós falamos lá atrás, que era um desejo nosso. Eu falei, não lembro quem de nós dois mencionou isso, mas o brasileiro, não tem por hábito tanto a leitura. Eu falo brasileiro na sua grande maioria. Tem a minoria lê. Se eu não me engano, são 2 ou 3 livros na média. Assim, eu até acho estranho essa média, porque se você divide entre a galera toda que não lê, mas os estudos dizem que é entre 2 e 3 livros por ano. É só você pegar, né? Eu converso com as pessoas, eu pergunto quantos livros você leu, qual livro você leu, um monte. Então, A pessoa está do meu lado, não leu. Eu não sei quem fez essa conta, tá? Porque se você, de fato, pegar uma média, pra mim vai dar mais próximo de 0 do que de 1. E aí, no Brasil, as pessoas já não leem tanto. Quem ler mais? Quem é forçado, geralmente, quem vai para uma faculdade, já tem aquela pressão dos estudos para ter que entregar trabalho, TCC e tudo mais. E quando nós estávamos construindo a ideia, né, estava nascendo o pensamento do livro, assim que nós fomos escrever, nosso pensamento foi, tem que ser um livro que entrega muito valor, que mostra para as pessoas como fazer e, acima de tudo, seja simples de ler, gostoso, para que seja o primeiro livro a ser lido por muitos vendedores no Brasil. Lembra disso? Lembra, esse é o nosso desejo. Esse é o nosso desejo. Porque a profissão de vendas é uma das profissões mais democráticas. Então ele tem uma barreira de resistência muito baixa para você começar no mundo de vendas. Cara, você pode estar aí na sua casa, você não tá desempregado ou quer melhorar de vida, cara, você vai pegar alguma coisa e vai vender. Você não vai enfrentar resistência. É diferente de outras profissões que exigem um conhecimento técnico prévio. Por ele não por ele não exigir resistências, não tem estudo. Então tem muitas pessoas que nunca leram um livro. Ou leram livros lá no passado, não eram livros que contribuíam. Então, assim, o livro que está aqui na minha mão, cara, é um livro que vale dinheiro. O cara que lê esse livro aqui, ele vai aumentar em 20. Não só ler. Ler e aplicar. Porque se você tem intenção só de ler, nem faça isso com você. Mas se você ler e aplicar, esse cara vai aumentar em 20, 30, 40, 50% o seu resultado. Então, eu estava falando hoje com uma colaboradora nossa, eu falei para ela que eu não gosto muito do termo passatempo. Vou ler para passar o tempo, vou ler para matar o tempo. Cara, o tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, eu gosto de hobbies, que é o momento em que eu relaxo, em que eu me divirto, e, obviamente, eu uso um tempo para aquilo, ou seja, eu relaxo a minha mente, mas não passatempo. Passatempo deixa eu gastar o tempo aqui, porque eu não preciso dele, só que o tempo é uma coisa que não volta. Então, eu gosto muito de investir tempo, Johnny, nisso. Esse é o meu hobby, em leitura. Sim. Em me desenvolver, em que me faça aumentar as minhas capacidades como pessoa, como profissional, como empresário. Então, a gente tem um livro aqui que ele meio que faz um pouco dos dois. Ao mesmo tempo que a gente tem histórias aqui, a gente tem um conteúdo que a gente busca trazer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais simples, a gente tentou simplificar ao máximo. Ele traz o conhecimento necessário para você fazer dinheiro. E quando a gente falou lá de conhecimento, né, um dos pilares que as pessoas erram é a linguagem. Porque se você dá um treinamento, mas aí você vai dar um treinamento para o seu time, e aí você é um gestor, aí olha só o cenário, você é gestor, aí você não conhece do produto, só que você quer exigir que o time conheça do produto. Ou seja, você não dá o exemplo. Você não lê, aí você quer exigir que o time leia. Você não estuda, e quer exigir que o time estude. Então, o time é o reflexo do gestor. Aí você não entende do produto e você precisa que um time totalmente técnico vá dar um treinamento de produto para o seu time.
mesmo que seja um treinamento básico. Estou falando que você precisa ter o conhecimento, se você trabalha numa indústria, você não precisa ter o conhecimento de um engenheiro, mas você precisa ter um conhecimento aprofundado sobre o seu produto. Porque se você vai lá e coloca um engenheiro para treinar o seu time sobre o produto, as partes técnicas desse produto, pode ser que o seu time não entenda a linguagem do engenheiro. Perfeito. Porque você precisa transmitir para o seu time uma linguagem, mesmo que técnica, que o seu cliente vai entender. Então, existe um cuidado aí na questão do conhecimento, que é um cuidado que a gente teve aqui nesse livro. Nós estamos aqui, né, no tópico de treinar o time, né? Direcionar. Então, nós temos direcionar, desenvolver e desafiar. Direcionar é você ter um caminho, falar para o vendedor o que ele precisa fazer, como fazer e ensinar. Você precisa de tempo de qualidade, você precisa de um treinamento com qualidade, pôr em prática. Se você é gestor e não sabe como fazer isso, aqui vai ter a estrutura toda. Aqui você vai ter a estrutura de como inicia, como prospecta, como aborda, como você começa um processo de vendas B2B, B2C, como é que você faz o seu vendedor lidar com objeção, como é que você faz o seu vendedor fazer fechamento, negociação, como ele aplica, como é que você pode pôr isso aqui em treinamento dentro da sua empresa. Quanto tempo vai para ler um livro desse, Júlio? Se o cara pegar com... Você lê 30 minutos por dia, vamos fazer aqui, 30 minutos por dia, 10 páginas. Tá bom? Assim, e tô falando, assim, para ler devagar. 10 páginas, porque tem páginas aqui que são mais as frases de impacto que a gente traz dentro do treinamento, que são para ficar gravado mesmo na mente, 10 páginas. Esse livro tem 220 páginas. Eu estou falando o seguinte, que se eu ler 20 minutos, somente em dias úteis, em um mês eu leio esse livro. Você está pronto para ensinar várias coisas para o seu time de vendas, e até, cara, dá um para cada um, né? Ajuda aí, vai lá e dá um livro para cada vendedor. E assim, a gente está aqui, obviamente, a gente quer mostrar, a gente está muito orgulhoso disso que a gente produziu, mas tem um ponto que é assim, se você é um vendedor, que você já leu pelo menos 10 livros sobre vendas, cara, e você compreendeu e aplicou, esse livro, ele vai te trazer insights, porque é uma visão diferente, uma visão mais simplificada de coisas complexas que você leu nesses 10 livros, aí, os principais 10 livros. Então, esse livro não é para você. Mas se você não tem o hábito da leitura, cara, você não precisa ler esses 10 livros. Se você ler e aplicar, e aí não tenha pressa, leia um capítulo, aplique o que está aqui. Leia e aplique. Isso aqui é um manual. Venda humanizada é um método que transforma clientes em fãs. Então, o que é esse livro para a gente? O que é esse livro para o nosso leitor? Esse livro aqui é a tradução da nossa metodologia. Então, você que não ouviu o primeiro episódio, nossa metodologia nasceu do desejo de trazer um conhecimento simples para o vendedor, de uma maneira simples, que a gente percebeu que as pessoas não têm o conhecimento, existe pouco, apesar de ter muita coisa nos canais de YouTube, existe pouco conhecimento organizado de uma maneira de um processo que faça com que alguém pegue de ponta a ponta e consiga ter resultado. Então ele nasceu do nosso desejo de levar um conhecimento de qualidade para o vendedor, só que de fato um conhecimento que tenha base na ciência, que tenha base na neurociência, que tenha base na PNL, tenha conhecimento antropológico, ou seja, conhecimento de gente. Então, dentro da nossa metodologia, onde 70% é você entender do seu cliente profundamente quais são os desejos, quais são as necessidades, esse livro aqui vai trazer, inclusive, não é um livro técnico, no ponto de vista que você não vai ter aqui bibliografia de todos os livros. Nós citamos a maior parte dos livros que nós nos baseamos para escrever isso aqui, mas é um livro que ele traz de uma maneira leve, porque ele traz histórias. Então ele é um resumo de como você pegar uma pessoa de zero conhecimento de vendas até se tornar um ponto aí do seu time, ponto da sua loja. É um conhecimento totalmente aplicável, porque a gente não escreveu ele assim que a gente criou a metodologia. A gente criou a metodologia, tinha muita coisa que a gente tirou, teve coisas que a gente adicionou, simplificamos e buscamos trazer aqui de um formato simples, mas poderoso. Porque se você conseguir pegar isso aqui e ler e aplicar, você transforma clientes em fãs. O nosso principal ponto, né, ao adquirir, saborear o que está aqui dentro desse livro, você vai com certeza ser capaz de ver as coisas simples, mas simples não quer dizer que é raso, né? É simples na questão de você aprender, é você pegar o conhecimento e sair com o conteúdo do livro conseguindo praticar. Diferente, eu mesmo leio muito, tem livros que eu leio, eu preciso ler o livro 3 vezes para entender e aí buscar meios de como eu aplico isso no dia a dia.
Cara, é diferente. Aqui é para que você vá lendo e vá se vendo conseguir fazer tudo que você está vendo dentro do livro e já ver resultados que, à medida, como você bem colocou, você vai colocando as coisas aos poucos, conforme você vai aprendendo, você vai vendo a coisa andar. Ô, Júnior, qual que é a frase que você mais usa e que às vezes as pessoas podem olhar para um livro, para um método, o vendedor em si, o gestor, e muitas vezes você abre quando a gente tem encontro com as pessoas, você diz qual que é a frase que mais trava as pessoas de aprender, que você mais coloca lá no treinamento. Você começa a falar a frase e daqui para... Se você pensar nessa frase, ela vai travar seu conhecimento. Você lembra o... Claro, claro, eu levo isso pra minha vida, e eu brigo com a minha mente para que eu não tenha isso na minha mente, que é, eu já sei. Isso eu já sei. Quando eu acho que eu já sei, eu bloqueio a minha mente para o novo aprendizado. E Johnny, eu gosto de trazer o ponto desse livro aqui, porque de fato tem muita coisa que eu achava que eu conhecia sobre vendas e que quando a gente se aprofundou para construir a metodologia, eu falei, cara, eu pensava diferente, porque eu pensava de maneira empírica, mas aqui a gente foi olhar contexto histórico, a gente foi olhar do ponto de vista científico, a gente foi olhar estudos, a gente foi olhar livros de pessoas muito renomadas e conseguimos aqui trazer o conhecimento de uma maneira muito simples. Então ele está separado aqui em capítulos, né? E você vai ver aqui histórias, você que já treinou com a gente, você que já conhece a gente, você vai ver aqui nas palavras que tem... Alguns capítulos foram escritos por mim, outros pelo Johnny, então você vai ver ali coisas que você viu no nosso treinamento. A diferença é que está aqui de uma maneira escrita. E, cara, isso aqui não é aquele livro, Johnny. Isso aqui é cabeceira, né? Para quem já... Não é, Johnny, desculpa, não é de cabeceira. Ah, não. Isso aqui é livro de mochila. Mochila. Isso aqui é livro de mochila. Isso aqui é pro cara quando vai estar indo trabalhar no metrô, no ônibus. Ele vai estar disponível também, digital, lá nas plataformas, pro cara ir ouvindo, para ele ir lendo. Porque, cara, você precisa revisitar isso aqui. E eu te garanto que em muitas situações você fala, cara, não tô batendo meta. Não tô conseguindo chegar no meu resultado. Você vai abrir esse livro aqui, vai escolher um capítulo e você vai ter muitas respostas aqui. Porque, cara, complicar é muito fácil. Complicar é a coisa mais fácil. Então você pega aí um conteúdo, coloca um monte de frase difícil, cria uns fluxogramas que ninguém entende e taca pau. Agora você simplificar ao ponto de que qualquer pessoa consiga compreender sem um grande esforço, essa é a grande diferença e esse foi o maior desafio para a gente na escrita. Tanto que a nossa consultora aqui, a Mari Coelho, que ajudou a gente aqui na produção desse livro, ela sofreu bastante com a gente, porque a gente escrevia e falava, cara, tá complexo, precisamos simplificar. Então por isso que demorou tanto, né? A gente vem falando desse livro aqui, acho que foram uns 2 anos para esse livro, entre o começo do processo e de fato ele sair, foram 2 anos, é muito tempo. Porque a gente, de fato, foram muitas versões que a gente tinha muito cuidado de buscar trazer de maneira mais simples. Então, obviamente, é um livro que é simples, mas tem muito conteúdo. Inclusive, né, pro nosso tema aqui, o que muitas vezes o gestor erra, peca e canela lá no treinamento? Ele quer dar treinamento, quer falar bonito, quer fazer de uma maneira que ele está entendendo, mas ele não se preocupa se quem está à frente está saindo dali com a compreensão do que foi entregue, né? Uhum. O nosso maior esforço no livro foi conseguir compilar aquilo que foi base de anos de leitura, anos de aprendizado, do meu lado, do seu lado, anos de prática, anos de execução, muito trabalho, pesquisa em campo, trabalhando com clientes nossos, nós compilamos tudo isso, colocamos para a pessoa aprender. Quanto tempo? 22 dias. 20 com meia hora de leitura. Meia hora de leitura. Eu falo meia hora de leitura porque a gente está em São Paulo, a gente está aqui na Paulista, e quem está ouvindo a gente é de São Paulo sabe muito bem. Aqui é a única cidade que eu conheço que a gente mede distância por tempo. Não é? Lá no interior você fala assim, daqui... Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Aqui é 30 minutos, é 40 minutos. A escola é 40 minutos. Aí, até inclusive o Google Maps tem se é de carro, se é de transporte público e se é de moto. E aí te dá o tempo. Você fala, não, é 30 minutos de carro, é 20 minutos de ônibus. Então eu tô dizendo assim, cara, porque quem mora a 30 minutos do trabalho, cara, é privilegiado em São Paulo. Sim. Então eu tô falando 30 minutos, que, cara, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui, 95% das pessoas demoram mais do que 30 minutos para sair de casa e até o trabalho. Então, se você tem esse tempo que você está vendo a vida dos outros no Instagram, está acompanhando um Big Brother, quer acompanhar, acompanha, o problema é seu. Mas você pode usar esse tempo para, em vez de ficar passando o dedinho no Reels,
vai passando o dedinho pro lado das páginas que você vai lendo, porque isso aqui te dá uma coisa que nenhum desses canais aí, Big Brother, TikTok, Reels te dá. Isso aqui dá dinheiro no bolso. E vendedor que não gosta de dinheiro no bolso tem que mudar de profissão. Você tem 3 pontos nesse livro que eu vou citar aqui para vocês, que é o que chama muita atenção. A primeira parte dele aqui, na contracapa dele aqui atrás, é que o objetivo dele é trazer de forma simples a essência das vendas. Né? Trazer de 2 pontos que me destaca aqui, trazer de forma simples a essência das vendas. Nós acreditamos, Júnior e eu, na importância de relacionamento com o seu cliente. Né, Júnior? Enquanto as pessoas estão vindo com tudo para cima de tecnologia, só colocar um parênteses, de forma alguma estou dizendo que nós não usamos ou não acreditamos em tecnologia. A gente usa pra caramba. Usamos muito. Para intensificar o relacionamento com nossos clientes. Não para tomar o papel principal, que é gerar relacionamento e interesse genuíno lá junto com o seu cliente. E depois, olha só que interessante, né? Aqui, ó, ele diz, o livro traz: como não há nada que motive mais do que o resultado, a ideia do livro é despertar o desejo por aprender. Cara, então, assim, quem vai ler esse livro vai ser o pontapé para começar a aprender, estudar, crescer constantemente, cara, e arrebentar nas vendas. E eu tô vendo aqui, né, tem a orelha da capa tá aqui na minha frente, e eu tinha esquecido que eu tinha escrito esse resumo sobre mim aqui no começo, e aparece aqui que eu comprei o meu primeiro carro com 16 anos. Né? E às vezes quem vai ler isso aqui fala, pô, mas tem um monte de gente aí que tá andando de Lamborghini. Cara, eu tinha um Corcel 2 verde. E verde. Verde abacate. Só que não era uma época de internet. E adivinha com que dinheiro eu comprei meu primeiro carro, Johnny? Dinheiro de vendas. Dinheiro de vendas. Eu trabalhava com vendas nessa época. Foi comissão que fez eu comprar o meu dinheiro. Por isso que eu tenho tanta gratidão. Fui trabalhar com planejamento, estratégia, comercial. E hoje eu uso tudo isso dentro da nossa metodologia, da nossa empresa, para ajudar os nossos clientes com inteligência de vendas. Mas vendas está no meu nome. Sales é vendas. E eu estou muito orgulhoso de ter produzido esse livro aqui contigo e de conseguir levar para as pessoas de uma maneira simples coisas que às vezes as pessoas complicam. Vendas é simples, só que não é intuitivo. Eu bato muito na parte que fala assim, as pessoas falam, vender é uma arte. Cara, vender, ela tem a sua beleza artística, mas venda é processo, é muito mais engenharia. Porque artista, quantos artistas você conhece no mundo? Vê aí, quantos músicos que de fato despontaram, quantos quadros você tem realmente são valiosos. Agora, olha quantos prédios tem no mundo. Olha quantas máquinas, quantas indústrias. Ou seja, o artista ele traz a beleza, mas o que constrói é a engenharia. Então, venda é um processo, e é isso que está aqui. Se você me perguntar, esse livro aqui, ele serve, se você conhece, entende bastante de vendas, ele é para você porque você vai se apaixonar. Porque você vai ver tudo o que existe de melhor em vendas, vai estar aqui dentro. Porque nós nos esforçamos muito para trazer, Júnior, aquilo tudo que existe de metodologia, do que já vimos e do que praticamos, né? Tá dentro. Então, se você já conhece vendas, ele vai te despertar muitos insights. Agora, se você ainda não percebeu que você é vendedor, aí ele é para você ainda mais. Porque toda profissão exige vendas. Então, se você é médico, engenheiro, dentista, cara, a profissão que for, e corre de vendas porque tem medo ou tem aquele... vergonha, acho que vender errado, né? Aquele arquétipo lá de trás do cara chato. A gente fala disso no livro, inclusive. Aqui no livro a gente fala por que o cliente vê o vendedor como inimigo. A gente fala, inclusive, do contexto histórico disso aqui. Ô, Johnny, eu vou dar uma sugestão para quem está ouvindo a gente. Comece por esse livro, que eu te garanto que ele... tanto que o slogan dele é Venda Humanizada, um método que transforma clientes em fãs. Antes desse slogan, você lembra qual que era, Johnny? Cara, não lembro. Era o caminho suave das vendas, porque a gente fazia referência àquela cartilha. Quem é jovem um pouco mais de tempo vai lembrar daquela cartilha da escola que chamava o caminho suave. O que é isso? É a base. É a base para quem quer trabalhar com vendas. Então comece por esse livro fazendo o seguinte, eu vou propor aqui para você, que é gestor. Cara, não sabemos o preço ainda, mas você que quer ter acesso a esse livro em primeira mão, essa metodologia não existe. Não existia, né? Ela está documentada aqui, então a gente está
de fato, colocando tudo que a gente faz, a gente ter resultado nos clientes para o mundo. Eu vou dar uma sugestão para você. Faça isso com esse e depois continue esse processo. Pega aí para todos os seus vendedores. Você vai gastar muito, muito, muito menos do que vários cursos que você já comprou e você nem assistiu, ou livros que você comprou e estão pegando pó na estante. Compra um para cada um dos seus vendedores. E faz da seguinte maneira, cara. Fala, pessoal, semana que vem, a nossa reunião, nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro. E pede para todo mundo ler o livro, vocês vão discutir esse capítulo do livro. Isso é o que? Vai enriquecer. Vocês vão aplicar durante essa semana o que vocês aprenderam no livro. Torna isso aqui um curso. Na semana seguinte, você vai falar, galera, agora nós vamos ler esse outro capítulo, ou esse outro tópico. Todo mundo vai ler, vai discutir, vai aplicar. Eu te garanto, cara, que no final desse processo, você tem um time arrebentando. Perfeito, cara. Se todos, né, vamos estudar um capítulo, estudou. Aí reúne o time, cara, 1 horinha toda semana. Nossa. E cada um colocar em prática, mostrar como colocar em prática, aprender como fazer pergunta, como aprender como ouvir. Cara, segredos de como você faz para ouvir. Como é que você coloca isso em prática? E você praticando ali dentro, estimulando seu time. Cara, você acabou de colocar os 3 tópicos. Tempo de qualidade, conteúdo de qualidade, prático. E aí você mensura o resultado e compartilha conosco, né, Júnior? Ô, Johnny, só que cara, a gente faz gestão de vendas, a gente está todo dia em operação de vendas. Talvez você que é gestor esteja pensando, mas meu time não vai querer fazer. Porque vai ter pessoas que vão falar que, não quero ler, eu não vou investir esse tempo. Então volta lá no episódio anterior se você não assistiu. Se você tem pessoas no seu time que não quer se desenvolver, cara, você tá lascado. Porque provavelmente não é o vendedor nato. Meu vendedor nato é o que tem a necessidade, precisa trabalhar, é o que tem ambição. É o que é treinável e o que é obstinado. Se uma pessoa que você dá um livro, você fala, vamos aprender juntos, vamos construir, vamos ter resultado. Essa pessoa fala que não quer, porque ela não quer investir meia hora por dia para poder estudar, você já sabe o tipo de profissional que você tem na sua equipe. Tome uma decisão, né? Suba a régua do seu time. Sobe a régua da sua empresa. Desenvolva o seu time que você vai ver o resultado crescer. O gestor é quem puxa o carro, né, Júnior? Não é empurrar, é ele quem puxa o carro. Exato. É ele quem vai colocando a barra, onde que ele quer a barra do time dele, cara. Ele leve a barra do seu time constantemente, semanalmente, todo mês. Claro que aí, além de trazer dinheiro, ver a empresa prosperar, ver que as pessoas que estão à sua volta estão crescendo cada vez mais, porque você foi um líder de fato eficaz que colocou as pessoas para se desenvolver, não tem preço. Sabe o que eu tenho mais orgulho, Johnny, do trabalho que a gente faz? É que vários clientes, várias empresas que a gente passou, inclusive a gente acabou de contratar uma pessoa que foi nossa cliente, foi nossa aluna e hoje está aqui com a gente e, cara, conhece a metodologia de frente para trás, de trás para frente, que é muito orgulho para a gente, é que todos os encontros que nós tivemos treinando, orientando equipes, a gente fala da leitura, a gente fala do estudo. E a gente faz isso constantemente. A gente não fala porque é bonito, a gente fala porque a gente pratica. E, cara, hoje eu vejo no Instagram a galera postando. Pessoas que não liam, que no dia sábado da leitura, poxa, primeiro livro do ano, segundo livro do ano, posta lá. Cara, é muito orgulho e você vai conversar com essas pessoas e fala, cara, me inspirei em vocês, porque vocês valorizam muito a leitura, valorizam muito o estudo. Eu comecei agora, eu não consigo mais parar. Então, se você não tem o hábito da leitura, se o seu time não tem o hábito da leitura, talvez seja o momento de você começar. E, cara, não tem como perder. Falar que não tem tempo é prioridade. Então, sai do Instagram e vai pro livro. Júnior, e como é que a gente faz pro pessoal? Porque nós não liberamos ainda a venda, né? Não tá liberado, aí chegou hoje. E se a galera quiser o livro, como é que a gente faz? Porque a gente comprou um número limitado para fazer a primeira tiragem, né? Uhum. Como é que o pessoal pode fazer para garantir o livro? Cara, o nosso grande objetivo com esse livro aqui é divulgar. Cara, Johnny, a gente vê isso, cara. A pessoa que lê isso aqui, ela vai mudar de vida no mundo de vendas. Então, nosso objetivo aqui é divulgar a metodologia, é espalhar esse conhecimento para o maior volume de pessoas que a gente pode. Só que, obviamente, a gente imprimiu um volume limitado. Para quem está escutando a gente aqui, entre hoje e amanhã, se você está, no momento que você está ouvindo esse podcast, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou pelas outras plataformas, lá no nosso Instagram, @venda.humanizada. Se você não segue a gente ainda, não vou nem dizer, você já sabe o seu resultado poderia melhorar muito se você tivesse. Compromete, né? Não seguir lá compromete. Exato.
Então, você entra lá e vai estar no link da bio, você vai clicar lá, vai ter uma fila de espera. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pré-lançamento, uma pré-venda. Para as pessoas que estão lá, Dona, eu vou falar aqui, vou dar um desconto de 50% no valor do livro. Então, você vai pegar isso aqui, basicamente, a preço de custo, porque você está ouvindo a gente e quer levar isso para o seu time. Então, vai lá, preenche o formulário e nosso time vai entrar em contato contigo assim que a gente estiver disponível para venda e você vai conseguir comprar com um volume, assim, um preço muito baixo. Então, a gente vai colocar também a quantidade, porque às vezes você quer comprar para o time inteiro, coloca lá e a gente vai entrar em contato contigo. E assim que a gente ali configurar as plataformas de pagamento, a gente entra em contato contigo se você vai ter o livro em primeira mão. Beleza? Leone, vamos fazer o seguinte? Cara, os primeiros 10 que preencherem lá, a gente vai pegar os primeiros 10, a gente vai autografar todos os livros que forem para o cliente. Perfeito, Tá bom? os primeiros 10, né? Com uma dedicatória lá bem bacana, bem legal. Exato. Então a gente vai autografar os primeiros 10 para que você ter, daqui a 5 anos, quando ele for um best-seller, você fala, poxa, eu comprei os primeiros exemplares ainda autografados pelos autores. Então, para você que acompanha a gente até aqui, primeiro, segue a gente no Instagram, @venda.humanizada, lá no YouTube também, Venda Humanizada. Manda esse episódio para as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que todo mundo que você conhece vai se beneficiar com o conhecimento que nós trouxemos aqui. E, Johnny, qual que é a sua palavra para o dia de hoje? Hoje eu vou encerrar com uma frase. Eu vou encerrar com a frase que está aqui no livro, né, que tanto gosto, que é: existe um oceano de diferença entre um cliente comprar e um vendedor vender. Transforme o seu time num time que de fato converte vendas. Através do nosso livro. Isso aqui com certeza vai virar o jogo aí da sua empresa. Caramba. Johnny, eu não tenho muito uma palavra aqui, mas eu acho que eu vou dizer que é o seguinte, esse livro, vou falar em relação ao livro que a leitura é uma janela para o mundo desconhecido. Então aqui existe um universo que você ainda não conhece e chegou a hora. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.